Minha gente, nós vamos conversar aqui agora com o presidente da Câmara de Rio Bonito, o vereador Humberto Belges. Muita gente assustada, presidente, nessa segunda pela manhã, uma sessão extraordinária que aconteceu aqui na Câmara. E aí a gente fez aqui a transmissão e uma galera me mandando zap ali, o que houve, o que aconteceu. Muita gente ainda sem saber e outros também antenados, perguntando se era por conta da questão do Instituto de Previdência em razão de um decreto que foi publicado no último sábado, né? O que exatamente aconteceu, presidente? Boa tarde, bom dia, aliás, Flávio, bom dia, amigos. Na realidade, o que aconteceu é que hoje esgotou o prazo que o nosso chefe do Poder Executivo havia assumido o compromisso com o Ministério Público de tomar algumas providências com relação ao nosso Instituto, dentre elas aumento de alíquota, repasses em dia, formas de como suprir o déficit do Instituto. E o prefeito me procurou na sexta-feira, eram mais ou menos umas 17 horas, ou quase 5 horas da tarde, dizendo-se preocupado com a situação do Instituto, que eu também falei com ele, que eu estava muito preocupado, que a gente tinha que encontrar uma solução o mais rápido possível. E ele me falou que da sua vontade de mudar a diretoria do Instituto. Eu prontamente falei que isso é atribuição dele, já visto que ele ganhou uma ação judicial. Então, a atribuição de livre exoneração é dele, ele podia exonerar a diretoria inteira. Quanto à nomeação, que por lei cabe à Câmara Municipal, eu pedi a ele que ele aguardasse até na segunda-feira para que eu pudesse conversar com os pares. Haja visto, eu prezo pela democracia nesta casa. Em momento algum tomaria uma decisão sozinho, sem ouvir os pares. E muitas pessoas falam, inclusive, porque minha esposa estava indicada no Instituto, minha esposa foi indicada pela ex-prefeita Solange, não foi nem eu, nem o atual prefeito. Ele só reconduziu ela o cargo, ela foi indicada na gestão anterior. Você nem era vereador? Eu nem vereador era ainda. Então, quer dizer, eu não sei, aí o prefeito me falou, não, vamos mexer, mas eu não vou tirar a Denise não. Eu falei, prefeito, aí está errado, para tirar tem que tirar todo mundo. Se quer mexer para consertar, mas eu ponderei com ele, falei, prefeito, vamos fazer o seguinte, o senhor acha que a lei do Instituto está errada, ele vem sempre reclamando da forma que foi elaborada a lei, cria um grupo, prepara a alteração da lei e vamos mudar de uma vez só, para não ficar mudando, fica dando uma conotação, passando a mensagem para a população da incompetência do governo. Porque Vossa Excelência nomeou uma diretora que está lá e fazendo um belíssimo trabalho. A Mary me surpreendeu até como gestora. Um excelente trabalho à frente do Instituto, levantou tudo, hoje tem tudo catalogado, tudo pronto para botar o Instituto para aventar. O problema do Instituto hoje, ele é basicamente um só, dinheiro. Nenhum Instituto de Previdência trabalha sem dinheiro. O Instituto hoje, ele é uma mera formalidade legal, que é exigido pelo antigo Ministério da Previdência, e um mero pagador. O município tem que encontrar formas de suprir a deficiência financeira que hoje existe no Instituto. Foi feita uma reunião com o Ministério Público há 30 dias atrás, foi elaborada uma ata, não foi um TAC, foi uma ata em que o prefeito se comprometeu em tomar várias atitudes. E não tomou nenhuma. Não fez rigorosamente nada. E o prazo expira hoje. Eu quero crer que ele, não de má fé, de boa fé, trocou a diretoria para ver se a diretoria conseguia implementar o que ele tinha tratado, Mas a mudança da diretoria em si, ela não vai resolver o problema do Imprevive. O problema do Imprevive não está na diretoria, o problema do Imprevive está em falta de aporte financeiro. O município hoje deve 190 milhões ao Instituto. Se pegar e botar 190 milhões lá, pode ter certeza que o aposentado vai receber em dia, vai receber 13º, o auxílio-doença vai receber em dia. O problema do Instituto é simplesmente financeiro, não é de gestão. Como volto a retornar, a antiga diretoria estava fazendo um trabalho maravilhoso. E a revelia do Poder Executivo, eu confesso a você que na sexta-feira, falei com ele, não, prefeito, eu vou lá ver se eu consigo fazer um ofício para o senhor. Mas depois liguei para o meu procurador e fui orientado. Meu procurador falou, presidente, para você fazer um ofício, você tem que se reportar a outro ofício, ou seja, a prefeitura deveria ter mandado um ofício para casa, dizendo, olha, nós vamos mudar a diretoria, gostaria que o Poder Legislativo indicasse os nomes para os cargos tais, como manda a lei. Ele não fez. Como que eu ia fazer um ofício se ele não tinha me enviado ofício nenhum? Então, fui, em respeito ao senhor prefeito e à diretoria e sua equipe técnica, me dirigi à prefeitura. Lá estavam os técnicos da prefeitura, eu falei, olha só, não consegui fazer o ofício, fala para o prefeito para deixar para segunda-feira. Foi essa a minha fala.
E alguns falaram, não, mas ele queria fazer hoje. Ele pode exonerar todo mundo hoje, nomeia segunda, qual o problema? Né? Se ele tivesse feito um decreto exonerando todo mundo, hoje, segunda-feira, estaria discutindo com os pares aqui, ao invés de estar fazendo um decreto sustando os efeitos que ele fez, a gente estaria hoje aqui discutindo a indicação dos nomes legislativos para o Instituto. Então, aconteceu, foi somente uma afobação do Executivo, acho que ele vai acertar isso, mas esta casa não poderia deixar de tomar providência, uma vez que ele fez um decreto ferindo os preceitos legais da Lei 2126 de 2016. E, no caso, os efeitos práticos disso agora, presidente, dessa sessão de hoje, essa decisão, esse decreto, isso vai ser publicado e o Instituto volta a ser comandado pela antiga diretoria? Qual é o efeito prático disso agora? Flávio, o efeito prático fica muito mais a critério do prefeito do que desta casa. Teórica em que pese, essa casa vai fazer a publicação do decreto, acredito que amanhã, e vamos informar o prefeito. Ele pode ou retornar à diretoria antiga ou nomear a atual, como ele já o fez, e solicitar ao Legislativo a indicação dos nomes para compor novamente a diretoria. Isso aí é critério dele, né? A nomeação e a exoneração é critério dele, mas a indicação cabe ao Poder Legislativo, né? Eu acho que o prefeito tem que botar a mão na consciência, vamos logo fazer uma mudança efetiva no Instituto, vamos alterar a lei, como ele mesmo sempre solicitou, para que a gente não fique fazendo decreto e acontecer esse desgaste. Essa é a minha opinião, entendeu? Porque ele vai fazer um decreto alterando a diretoria. Pelo que eu já conversei com os pares vão fazer o decreto indicando os mesmos nomes que já estavam. Vai ficar uma coisa, né, vai parecer embate entre os poderes e, na realidade, não é isso. A gente quer que se elabore uma lei em que se resolva o problema financeiro do Instituto. Os aposentados não podem pagar pela inoperância do Poder Executivo. Por quê? Por que eu falo Poder Executivo? Porque cabe a ele o envio da mensagem da lei, da legislação para a Câmara, e a Câmara apreciar. Então, se por acaso já tivesse sido enviada a mensagem e esta casa estivesse enrolando, não quisesse votar, beleza, culpa do Legislativo. Mas não é o que aconteceu. Até hoje não houve alteração da legislação. Simplesmente troca de nomes. Nomes não vão resolver o problema dos aposentados. Eu lembro que quando o José Antônio saiu da presidência lá e a Mary Lúcia Fonseca foi nomeada, naquela fanfarra que aconteceu lá, banda de música, comemoração, aquele negócio todo, uma aposentada lá, uma inativa, né, uma servidora inativa muito lúcida, no meio da fala do prefeito, falou: prefeito, agora que o senhor assumiu, esse grupo vai cuidar de fazer uma mudança no Instituto, para que nós possamos voltar a votar e escolher os nossos representantes. Tem algumas correntes que defendem isso. O senhor, na verdade, também é servidor do município e também vai receber seus caramingás quando aposentar lá pelo Instituto de Previdência. E tem muita gente que defende isso, que, na verdade, deveria voltar ao sistema antigo de eleições, onde o próprio servidor escolhe os seus representantes para comandar o Instituto de Previdência. Como é que o senhor vê essa alternativa? Flávio, quando a gente fala em alteração da lei, um dos primeiros artigos que eu gostaria que viesse na mensagem seria esse. Nós, servidores, é que temos que eleger o nosso presidente para acabar com esse poder da caneta efetivo do prefeito, porque o prefeito nomeia um presidente. Chega lá, o presidente fica com medo, depois de, às vezes, dar uma canetada, vai perder o salário dele. A gente sabe que hoje emprego está difícil, né? Então, não é nada, mas o presidente ganha um salário razoavelmente, não é um salário altíssimo, mas é um salário bom, R$5.000, para a nossa realidade de Rio Bonito. Então, eu sou totalmente 100%, 200% a favor da volta da eleição do presidente e da diretoria, não só do presidente, da diretoria do Instituto, para acabar de vez com essa situação de ficar o poder da caneta. A gente vendo isso aí, o prefeito exonera e nomeia a hora que ele quer, então a gente não consegue dar continuidade num trabalho efetivo de recuperação do nosso Instituto. Como você bem citou, eu também sou servidor do município e tenho muita preocupação e digo, você sempre acompanhou todas as sessões aqui, já pedi a você até hoje não conseguiu para mim. Pode pegar lá todo o parcelamento que o prefeito José Luiz Mandiocão mandou para a Câmara, enquanto eu, vereador, eu votei contra. Porque esses 190 milhões são resultado desses parcelamentos aí, juros e o não pagamento dos parcelamentos. Então, se os servidores hoje estão nessa penumbra aí, nessa situação calamitosa do Instituto, e muito se deve a esses parcelamentos que foram feitos e não pagam, faz e não pagam. O juro previdenciário é alto, o juro previdenciário é muito alto.
Então, não estou só culpando o chefe do executivo atual, a ex-prefeita também errou, deixou 3 meses de salário atrasado no Instituto, deixou o 13º e novembro e dezembro atrasado, né? O atual prefeito também já entrou muito chateado com isso, com razão, eu também ficaria, mas a situação atual do Previb se deve a uma série de fatores que não foram, série de providências que não foram tomadas ao longo desses 20 e poucos anos, né? O IPREVIB foi criado em 2000, ao longo desses 19 anos de criação. Perfeito. Bom, gente, conversamos aqui então com o presidente da Câmara de Rio Bonito, que, explicando o porquê dessa questão da sessão extraordinária, que é mais uma questão de pingo nos is, né, presidente? Demonstrando aí para a população que o Poder Legislativo não é um apêndice do Poder Executivo, que o cara decide lá e você, como se fosse uma espécie de um empregadinho, atende aqui à vontade do prefeito. Tem trâmites que precisam ser respeitados, os poderes são harmônicos, mas precisam ser independentes, né? Eu gostaria até de agradecer aos pares, pois a votação foi unânime, porque eles entenderam que isso não é nada contra o Executivo, feriu-se a lei. Então, quando o prefeito fere a lei, a gente tem que tomar providência, já que nós também somos fiscais da lei. Nada impede dele mandar outro decreto para cá amanhã, nomeando os dele e pedindo que a Câmara indicasse os dela. Mas a minha opinião pessoal, e acredito que dos pares, é que se elaborasse uma lei mais moderna, mais contemporânea, né, voltando às eleições, isso sim seria demonstrar aos nossos aposentados e pensionistas a vontade de acertar o nosso Instituto. Muito obrigado. Conversamos aqui então com o presidente da Câmara de Rio Bonito, vereador Humberto Belgas, sobre essa questão aí que está sempre em nossas mídias, na nossa pauta, né, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Mais um capítulo aí dessa novela, minha gente.